Então tá, hoje vamos ver bem rapidinho a irrigação arterial do membro superior, desde a artéria axilar, os seus ramos, até as artérias digitais, palmares e dorsais, certo? Eu vou projetar aqui para vocês e vou mostrando então as estruturas. Então, a artéria axilar, ela é um ramo da artéria subclávia, tá? A artéria subclávia, por sua vez, à direita, ela vem do tronco braquiocefálico e à esquerda, ela vem diretamente do arco da aorta. Então, a subclávia vai originar essa artéria axilar. A origem da artéria axilar vai ser a partir da borda inferior da primeira costela, o seu início, e a sua finalização, o seu término vai ser na borda inferior do músculo redondo maior, certo? Ela vai ser dividida, então, em 3 partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. A primeira parte, então, vai ser a artéria torácica superior, e essa artéria torácica superior, ela vai irrigar os músculos subclávio, a parte superior do serrátil anterior, e também os músculos peitorais. Passando, então, chegando na borda do peitoral menor, e então entre a borda superior e inferior do peitoral menor, a gente vai ter a segunda parte da artéria axilar, onde nós vamos ter 2 ramos, que são os ramos, o tóraco-acromial e a torácica lateral. A artéria tóraco-acromial, ela vai originar 3 ramos por sua vez, como o nome diz, né? Vai ser um ramo clavicular, um ramo deltoide e um ramo acromial, e também um ramo peitoral. Tá? E, por sua vez, a torácica lateral, ela vai descer, né? Eu vou mostrar depois a figura para vocês, e ela vai irrigar o músculo, grande parte do músculo serrátil anterior. Também irá irrigar o peitoral, dará ramos para o peitoral e para a mama. Depois, então, passando o músculo peitoral menor, nós vamos ter a terceira parte da artéria axilar, ela vai se chamar artéria subescapular. A artéria subescapular, terceira parte, a artéria subescapular, vai originar artérias circunflexas anterior e posterior do úmero e uma artéria chamada tóraco-dorsal, tá? Então, a circunflexa escápula e tóraco-dorsal. Então, aqui na imagem, nós podemos ver a axilar, a artéria axilar, tá? Os seus três porções, 1, 2, 3, primeira, segunda, terceira. Aqui a artéria subclávia, tá? Então, essa primeira partezinha que vocês veem aqui, acima da primeira costela e atrás do escaleno é a subclávia. Então, depois a gente vai ter a primeira porção da axilar. Na primeira porção, a artéria torácica superior. Na segunda porção, tóraco-acromial com torácica lateral. E na terceira porção, a subescapular, com a artéria que vai, então, contornar a escápula, né, que é a circunflexa da escápula, e ela continua-se, então, com a artéria tóraco-dorsal, que vai para o latíssimo do dorso, ou também chamado músculo grande dorsal, certo? Esses ramos todos aqui da axilar, então, vão irrigar a região anterior do tórax, a parte do ombro, da clavícula e a parte superior do úmero, tá? Nós vamos ter a circunflexa anterior e posterior do úmero, e essa posterior que é que vai fazer parte do espaço quadrangular junto com o nervo axilar. Depois, então, na borda inferior do músculo redondo maior, nós vamos ter a artéria braquial. Daí a artéria braquial ela vai ser responsável por toda a nutrição do braço, certo? E vai, então, até a região proximal do antebraço, ou distal do braço. Ela vai dar todos os seus ramos, vão ser mediais, então nessa porção medial, e vai originar uma artéria principal, que é a artéria braquial profunda, que se torna posterior, contorna o úmero no sulco radial, acompanhando o nervo radial. Vai originar também uma artéria nutrícia do úmero, e as artérias colaterais, colateral ulnar superior e colateral ulnar inferior, que são mediais e que vão irrigar a articulação do cotovelo. Bom, essa artéria braquial,
a braquial, ela vai se dividir em duas outras artérias quando ela passa a fossa cubital, tá? Então, na frente do colo do rádio, ela vai se dividir, então, em artéria ulnar e artéria radial. A artéria ulnar, que é medial, e a artéria radial, que é lateral, certo? Essa artéria ulnar, ela vai originar uma artéria recorrente ulnar anterior e uma posterior, que vai ter anastomoses com as artérias da membrana interóssea, ela vai originar um ramo interósseo anterior, que passa na frente da membrana interóssea, e um ramo posterior que perfura a membrana interóssea e vai irrigar os músculos profundamente no compartimento posterior do antebraço, tá? Depois, essa artéria ulnar, ela se continua medialmente e vai formar os ramos carpal, palmar e dorsal e artérias digitais, e vai irrigar, né? Então, tem ramos musculares que não tem nome específico, são somente ramos musculares. Vai formar o arco palmar superficial, tá? Essa artéria ulnar. Por sua vez, a artéria radial, ela vai originar a recorrente radial, que vai ter anastomoses lá na região do cotovelo, e os ramos carpais, palmar e dorsal também, e os ramos musculares. E ela vai formar, então, tem um ramo maior que vai formar o arco palmar profundo. Lembrando que o arco palmar profundo tem a maior contribuição da artéria radial, e o arco palmar superficial tem a maior contribuição da artéria ulnar, e que as duas se anastomosam na mão, tá? Profundamente na mão. Então, aqui mostrando desde a artéria axilar, os seus ramos, né? Já da terceira porção, a artéria braquial, né? Com a braquial profunda, os ramos ulnar, né? Já vindo aqui o ulnar e o ramo colateral. Embaixo, então, ela se dividindo em artéria ulnar e artéria radial. Aliás, ramos colaterais aqui em cima, desculpa. Artéria ulnar aqui embaixo. Ulnar e radial aqui. E a artéria ulnar, dá para ver bem o tronco interósseo e a artéria interóssea anterior e a interóssea posterior. E depois nós temos aqui, então, também... desculpa. Saiu da tela a minha imagem. Aqui. Aqui nós temos, então, a artéria radial e a ulnar formando os arcos palmares, tá? O arco palmar profundo e o arco palmar superficial, tá? O superficial que vem da ulnar e o profundo que vem da radial. Então, nas artérias da mão, aqui, arco palmar profundo, vejam bem, e o arco palmar superficial, tá? Os componentes são diferentes. Depois os ramos digitais e vão formar, então, esses ramos dorsais e palmares também. Então, de vascularização, é isso. Lembrando só alguns detalhes com relação aos nervos, tá? A artéria braquial, ela corre lateralmente ao nervo mediano, e o nervo ulnar corre medialmente a esse nervo mediano, então, aqui próximo ao olécrano. O nervo radial acompanha a artéria radial profunda, tá? E o nervo axilar, então, acompanha aqui a humeral posterior, a circunflexa posterior, tá? Depois, inferiormente, o nervo ulnar continua medialmente, né? Junto com a artéria ulnar, quase que junto, e medialmente, na porção anterior, nós vamos ter o nervo mediano. Então, é isso aí.